Hoje a gente vai falar de relacionamentos. Mas, Fê, relacionamento é um tema muito abrangente. Comunicação. Ai, mas como assim? Ruídos na comunicação. Ficou boa essa entrada, hein? Ai, gente, eu vou parecer uma avó agora, mas eu me sinto muito triste de ver pessoas do bem se distanciando e se irritando umas com as outras por causa de comunicação. Todo o problema do mundo está na comunicação. Nossa senhora, essa é a bandeira que eu carrego, que eu comecei a carregar em 2019, porque realmente, comunicação, a gente fica achando que o problema é que a pessoa é egoísta, que o problema é que a pessoa... O problema é que ninguém sabe falar. Ninguém sabe se expressar, vai falar um negócio, dá ruim, vou contar um caos de uma amiga. Sem dar nomes. Uma amiga minha tá se separando e ela tá tentando ser fortona, porque, né? É difícil separar, é difícil você sair de casa, é difícil você lidar com o fato de que aquele relacionamento foi muito bom por muitos anos, mas algo se perdeu e aí tá na hora de viver uma nova etapa e dá medo de viver uma nova etapa, o que vai ser dessa nova etapa, e o que era bom, e o que eu deveria ter feito. Separação é foda, né? Nossa, separação é complicado, porque é um momento em que você revisita a tua vida, entendeu? Muda o formato da tua vida inteira, muda o formato. Então é complicado, porque você tem que falar assim, o que vai ser de mim agora? Quem vou ser eu? Quem vai aparecer? Quem vai sair? É difícil. Enfim, essa pessoa tá tendo dificuldades. Normal, né? Mas ela tá tentando ser forte. Quem aí tenta ser forte, levanta a mão. Todos nós, né, gente? Esse lado, eu preciso ser forte. Ai, aliás, eu preciso ser forte. Vamos voltar nesse... Dani, me lembra de voltar nesse preciso ser forte. A gente precisa falar sobre isso. Ela tá tentando ser forte. Ela tá sendo forte do jeito que ela sabe ser, entendeu? Segurando as pontas, tentando... não tá tentando, tá sendo prática, resolvendo as coisas pra tudo ficar acertado, fazendo o que ela pode pra manter uma amizade. Afinal, esse relacionamento não terminou com brigas nem desrespeito, foi só um relacionamento que duas pessoas começaram a querer construir caminhos diferentes, né? O melhor dos casos na separação, mas nem por isso fácil. Enfim, outro dia rolou uma discussão lá com o boy e o boy virou e falou assim: nossa, me surpreende o quanto você é indiferente. E aí ela ficou mal, porque como assim? Ele fala um negócio desse, eu que sofri tanto, que tô aqui, sabe, tentando meu melhor. E a pessoa me fala isso, tipo, ficou bem doída, né? E a gente, eu choro, você vê? Sensível demais. E aí a gente tava conversando sobre isso e o meu conselho pra ela nem pediu o conselho, mas eu dei mesmo assim. É contra as políticas. Mas enfim, senti que era ok. Eu acho que ela te deu essa liberdade. A gente tinha estabelecido essa pré-liberdade. Essa liberdade estava lá. E aí eu falei assim, então, mas sabe o que é? Se você olhar pelo lado dele, parece mesmo que você tá. Porque você tá assim, sabe? Vamos resolver isso, tá aqui o documento, tá aqui, já resolvi, já falei com fulano, já... Tipo, todas as coisas práticas ela já foi fazendo. Quando ela chorava, quando ela se desesperava, quando ela questionava a vida... Ela fazia isso quando ele não tava em casa, ou quando ela tava sozinha no quarto, ou com amigos, entendeu? Ou no banho, ela via lá o Roberto Carlos, estava no banho. Não na frente dele, porque ela estava tentando ser forte. Então, quando você faz isso... Olha só, eu estou ilustrando essa história para falar da comunicação. E não é que ela estava assim, não vou comunicar, ele vai... Não estava nem nessa vibe, porque tem ainda a galera que tá nessa, que aí piora o negócio ainda mais. Ela não tava. Ela tava simplesmente... E ela me disse isso. Eu estou tentando ser madura aqui, entendeu? E essa concepção de que ser madura é ser forte, prática e direta, entendeu? É assim que pessoas maduras fazem. E eu não sei se é. Também não sei se eu tô certa nisso, né? Mas é só uma discussão aqui, né? Eu acho que uma pessoa madura é uma pessoa que fala assim, a verdade é que eu tô sofrendo muito. E eu tô tentando resolver as coisas porque é o jeito que eu tô encontrando. Acho que é isso, entendeu? Não, mas você entende? É esse negócio de você falar, tá foda, mas é o jeito... Eu não sei fazer isso. Eu acho que tem essa coisa de admitir que ninguém sabe terminar da maneira certa
ninguém sabe, porque cada caso é um caso, né? Tipo, eu passei por uma relação, essa amiga passou por outra, minha mãe passou por outra, cada uma terminou de um jeito, porque tem você, tem a pessoa e tem a relação, você percebe? Você é única, a pessoa é única, a relação é única, nunca nenhuma outra relação vai ser igual. Então os términos, eles também são muito únicos e não dá pra saber, né? Então, quando essa minha amiga veio falar pra mim isso, porque ela tava realmente chateada, ela tava magoada que ele achou isso. Como que ele pode achar isso? E porque ela ficou magoada e chateada com aquilo, e aquilo se transformou em raiva, a conversa entre eles começou a ter um outro tom. Agressivo, sabe? Ele tava... Então vamos recapitular. Ela estava triste, ele está triste. São as duas pessoas tristes nessa história. Aí ela tá tentando ser madura, de acordo com a concepção de madura do momento, porque eu acho que agora deve ter mudado. E ele tá lá sofrendo também, mas sofrendo sozinho. E ele tá indo pra balada, tá indo, saindo, talvez. E ela também pensando, pô, já tá saindo. Nossa, né? Nossa, nem esfriou o caixão, né? Nem esfriou o corpo. Já. Então tava essa tensão, porque ninguém tava falando nada. Aí ela chega e fala, vamos fazer isso. E aí o cara fala, nossa, mas como você está indiferente? Ela, eu indiferente? E aí começou a ter um atrito, porque as duas pessoas estão sofrendo e as duas pessoas gostariam de ver que o outro também tá sofrendo um pouquinho. Como se, tipo, aquele sofrimento é uma mostra de que a pessoa tá triste de que acabou também, sabe? Era só isso, o que é bem válido, né? Bem humano, assim, tipo, eu tô triste, eu queria que você estivesse triste também, porque isso significa que você achou que foi legal tudo que a gente viveu e é triste, né? E aí não tava tendo esse momento de conexão, porque ele tava vendo uma pessoa e ela tava vendo outra, só que ninguém tava se mostrando realmente, né? E aí o meu conselho pra ela foi assim, conversa com ele, fala que na verdade você não tá sendo indiferente, que você tá sofrendo, mas que não tá sofrendo na frente dele, porque você não acha que é justo, porque você não acha que cabe mais ele ser a pessoa que vai te ouvir, porque afinal vocês estão se separando, que você tá sofrendo sim, que isso aconteceu. E por que eu recomendei ela fazer isso, sugeri ela fazer isso, né? Porque assim a gente cria ponte, sabe? Quando você fala, cara, o que tá rolando aqui de verdade é que eu tô muito triste, assim, e ver que você tá me vendo desse jeito me deixou triste, porque não é verdade, sabe? Porque eu tô sofrendo, porque eu te amo ainda de muitas maneiras, né? E isso aconteceu com ela, mas acontece assim com toda a humanidade. Essa incapacidade, essa coisa da gente tentar ser forte, achando que ser forte é esconder o que a gente tá realmente pensando. E eu até, inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me segue, né, falando assim, cara, eu tô nesse relacionamento, né, e eu tô muito louca. Ela tava falando alguma coisa tipo assim, eu tô com essa pessoa há 2 anos e tô casada, só que eu tô ficando muito louca, muito descontrolada, muito ciumenta, muito insegura. E ela tava com uma voz do meio tipo, quem sou eu? Eu não quero ser assim, mas eu não sei ser de outro jeito. E eu tava conectando esse caso com esse caso da minha outra amiga, pensando que no fim, assim, a gente acha que essas crises de ciúme, de controle, de possessão é sobre a outra pessoa, né? A outra pessoa até pode fazer coisas que provocam, dependendo da dinâmica, tem uma dinâmica muito louca, né? Só que é sempre assim, cara, eu tô me sentindo assim, eu acho que se tivesse um espaço onde a gente pudesse falar, sabe? Eu tô me sentindo assim, mas eu tô fazendo assado. Ou eu pudesse chegar pra você e falar assim, eu tô sentindo que você tá indiferente, você tá mesmo? Sabe? Pra você dar espaço pra outra pessoa falar, não, na verdade eu não tô, eu tô bem diferente, na verdade. Eu tô bem incomodada, mas é que eu não quero projetar isso em você. Muda o tipo de conversa, sabe? Vira e mexe eu falo de comunicação não violenta, que é uma estrutura de comunicação do Marshall Rosenberg. E tem bastante coisa no YouTube, tem um livro e tal. Eu recomendo que você se aprofunde se comunicação é algo que te chama atenção. E se não te chama atenção, eu te recomendo botar atenção. Porque comunicação é muito importante, tanto até a nossa comunicação com a gente mesmo, né? Mas enfim, os ruídos, né, que eu tô falando. Tem muito desses ruídos. Poxa, mas você fez isso, eu interpretei que você era indiferente, mas ela não tava sendo, ela ficou magoada quando ele falou isso. Porque ela não tá sendo indiferente, sabe? E aí o Marshall, ele fala de 4 elementos, né? Ele fala que o primeiro elemento é a gente não ter o julgamento. A gente não julgar, porque é isso que aconteceu. Ela fez XYZ e ele julgou e falou, você está sendo indiferente. E naquele momento criou uma separação, sabe? Porque ela falou, como você pode dizer que eu estou indiferente? Entendeu? Tipo, cria um negócio de como você ousa, né?
E aí, então, assim, é muito importante, primeiro de tudo, a gente olhar pro nosso julgamento, sabe? Que eu tô julgando. E fazendo um link com a pessoa que me mandou mensagem falando que era controladora, possessiva, ciumenta e tal. Tipo, o cara saiu, né? O que eu tô julgando, né? Ele saiu, eu tô julgando que ele não se importa, eu tô julgando que eu não tenho valor, que eu não sou tão bonita quanto a menina que faz parte do trabalho dele. É importante você olhar isso, aí é material. E você conseguir falar assim, calma, esse é o meu julgamento, isso não é necessariamente a verdade. Outro dia eu tava ouvindo no Mamilos, o Mamilos é um podcast muito legal, que eu recomendo que você ouvir. E eles estavam falando sobre comunicação não violenta e o especialista que eles trouxeram lá, que eu esqueci o nome, desculpa, falou assim, que o nosso julgamento é tipo a narração do Galvão Bueno. Ai, eu achei muito bom isso. Que é tipo, o Galvão Bueno, vocês lembram do Galvão Bueno? Acho que todo mundo na nossa geração lembra do Galvão Bueno. O Galvão Bueno ainda tá vivo? Enfim, Galvão Bueno é um narrador, você que não sabe quem é o Galvão Bueno. E aí ele falou, o Galvão Bueno, ele narra o jogo, mas ele não é o jogo, entende? A tua mente, o seu julgamento é a narração do jogo, mas não é o jogo. Então assim, a sua mente tá falando, nossa, que indiferente, mas esse é o Galvão Bueno. O que você tá fazendo, que é o jogo, é outra coisa. Então, o importante é você perceber que vai ter o julgamento. Então você vai ter que sacar que vai ter o julgamento, porque você não vai parar de julgar. Você não tem como parar de julgar, porque você precisa dessa narração constante. Então a narração está lá, o Galvão Bueno tá lá, mas o jogo é outra coisa. Então é importante ter esse, mas calma, isso aí é narração ou é a verdade? E precisa dessa ponte, você precisa do outro. Eu tô sentindo assim, isso faz sentido pra você? Então esse é o primeiro ponto, essa coisa do julgamento. E aí a segunda coisa que o Marshall bota no modelo dele é a gente olhar como eu tô me sentindo, o impacto disso em mim. Eu tô sentindo abandonado, eu tô me sentindo sem valor porque você já tá superando, eu tô sentindo jogado de lado. Você fez isso. O que aconteceu foi que você tava arrumando a documentação pra gente acertar o apartamento, tá? Mas como eu me senti com isso? Isso é teu, não é da pessoa. Por isso que a gente fala assim, a Daniela tem a capacidade de me tirar do sério. Não, a Daniela não tem essa capacidade. Tadinha, ela não tem mesmo, né? Mas, por exemplo, a minha mãe, hoje em dia nem minha mãe tem mais, sabe? Mas sabe, essa coisa essa pessoa tem a capacidade? Não tem. Você tem essa capacidade. Outro dia eu me peguei fazendo isso, sabe com o quê? Com o cocô da cachorra. Gente, eu tô falando bastante da cachorra, que a cachorra tem que ser uma grande professora pra mim. Porque ela às vezes faz cocô fora do lugar e eu estou praticando disciplina positiva para cães, né? Então eu vou lá, não pode, incisivo, mas é um monstro. Aí ela faz cocô, eu faço festa, aquela coisa toda. Tô me esforçando. Só que ela come cocô. E quando ela come cocô, eu saio do sério. Eu me transformo numa bruxa má. Eu fico louca, eu grito com ela, eu fico nervosa, eu, tipo, faço ela se sentir mal, sabe? E aí eu comecei a falar assim, nossa, tipo... Que interessante isso, né? Que eu sou toda assim, não, acho importante não ter violência e tal. Ela comer cocô me tira do sério. Me tira do sério. Eu comecei a olhar em mim o porquê que o cocô, ela comer cocô me tirava do sério. Porque pra ela, que é uma cachorrinha de, sei lá, 4 meses, 3 meses, cocô é brinquedo. Então ela não tem uma concepção de que cocô é errado, de que cocô é sujo, de que cocô... Não, ela não tá nem aí, meu. Ela é um brinquedo, tipo, que ela está feliz da vida, conhecendo o mundo. Ela está explorando a realidade dela. E eu comecei a perceber, cara, eu me sinto enojada quando ela come cocô, porque eu acho que não sei se eu me projeto comendo cocô, ou se eu acho que eu não tô sendo uma boa cuidadora porque eu estou permitindo que ela faça algo que pra mim é tão inaceitável. Ou, tem alguma coisa que é meu, entendeu? Porque ela em si, comer cocô, não comer cocô, ela não tá nem aí, ela tá tipo, cocô. Ou se eu tenho nojo, porque daí eu vou pegar ela e ela tá com cheiro de cocô, e ela me dá trabalho que eu tenho que lavar e eu não quero ter trabalho, e sai do controle, tem muita coisa do controle aí, né? Você percebe? Ou seja, é meu. Não sei se é o melhor exemplo, né? Porque a gente tá falando de relacionamentos entre humanos, mas é a mesma coisa quando alguém fala alguma coisa que me machuca, essa minha amiga se sentiu machucada com um indiferente. Se ela fosse usar a estrutura da comunicação não violenta, seria, nossa, quando você fala isso, eu me sinto totalmente sozinha, porque eu sinto como se você nem me conhecesse. Como você pode falar um negócio desse? Isso que eu me sinto, sabe? Ou eu sinto que eu não tô sendo reconhecida pelo meu esforço de ser uma pessoa madura. E aí eu fico revoltada. Então volta pra você falar, nossa, isso aconteceu, a pessoa falou essas palavras e eu senti desse jeito. O que isso significa sobre o meu mundo, sabe? Olha, gente, isso é uma fonte de informação riquíssima, né, não, Dani?
É muito profundo. Tipo assim, nossa, eu tô me sentindo assim. Então, quando eu tô falando daquela outra pessoa que me mandou mensagem, eu fico ciumenta, descontrolada, louca da vida. O cara saiu. E, pode ser até que o cara tenha saído e feito o que ele fez, tá? Mas pode ser que não. Mas eu tô me sentindo louca, ciumenta, descontrolada. O que é isso sobre mim, sabe? É porque de repente eu lembrei que meu pai traiu minha mãe e eu senti aquela solidão e eu não quero ser daquele jeito. Ou porque eu tenho essa imagem de que eu tô mesmo sozinha no mundo e é que isso tá se confirmando, ou eu não posso confiar em ninguém. O que é meu disso? Essa autorresponsabilidade é muito importante, sabe? De você olhar e falar, calma, eu me senti assim. Uma pessoa não tem capacidade de fazer você sentir nada. A pessoa tem capacidade de te roubar, de te causar dor, né? Tipo, se alguém te dá um tapa, causa dor, né? Mas aí o que você vai fazer o que isso vai significar pra você é teu, porque depende da tua experiência de vida, das coisas que você acredita, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus traumas, das suas percepções. Você entende? Depende da tua vivência da vida até ali. Tanto que é tão louco essa coisa do que acontece, depende tanto de quem a gente é, que às vezes eu me vejo conversando com meu irmão sobre situações que aconteceram na nossa infância, que estavam os dois, tipo, lembra aquela vez que a gente fez aquela viagem? Ele conta umas histórias que não aconteceram. Eu falo, não, Mi, isso não aconteceu. Não, foi isso, aconteceu. E aí a pessoa falou isso. Não, foi o contrário. Tipo, ela falou que não ia e nós lembramos de coisas diferentes. E eu não tenho como saber se o que eu lembro é a verdade agora, porque o que ele tá lembrando não condiz. Olha que louco isso, a mesma situação, sabe? É muito louco, né? Porque a gente tem vivências diferentes. Mesmo irmãos que vivem na mesma casa, até gêmeos, né? Tem interpretações diferentes. Então é muito importante você ver o que tá, você fez isso, mas como eu me senti, isso é minha responsabilidade, é meu papel fazer esse trabalho. E aí a terceira coisa que o Marshall aponta é então pra gente olhar pras nossas necessidades. Então o que eu tô precisando, né? Então eu tô sentindo essa raiva, ele fala que a raiva é uma necessidade não atendida, né? Então quando essa minha amiga ficou com raiva porque o ex dela falou que ela era indiferente, ela tava tendo ali uma necessidade de ser reconhecida como uma pessoa madura, uma necessidade dele ver ela de uma certa maneira, uma necessidade deles terem uma conexão, e aí naquele momento, de repente, aquela conexão parecia não estar lá. Ela tinha uma necessidade, mas observa que a necessidade não pode ser tipo, eu tenho uma necessidade que ele vê o quanto eu sou incrível. Entendeu? A necessidade não pode depender do outro, é uma necessidade que eu preciso nesse momento. Então eu tô me sentindo frustrada, eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo chateada, porque eu preciso de alguma coisa. O que é isso que eu preciso? Esse é o segundo caminho pra você olhar pra essa comunicação. Porque se eu não olho pra minha necessidade, eu começo a projetar que o outro tem que preencher algo que nem eu sei o que é, entende, Dan? Tipo assim, como ele pode falar isso sabendo que eu preciso que ele me veja como amiga, né? Ou como alguém que tá do lado dele, né? Eu quero que a minha necessidade é que a gente mantenha um vínculo. Mas como ele pode falar isso sabendo que eu quero manter um vínculo? Então, ele não sabe, né? Ele não sabe. Você tem que olhar, então, as suas necessidades. Esse é o terceiro ponto. Ou quais são as minhas necessidades? E aí, o quarto ponto é você colocar isso num pedido, né? E aí, você precisa ver o que você quer e qual que é o seu pedido, né? Então, o pedido, nesse caso da minha amiga, eu quero que a gente mantenha uma comunicação aberta, eu quero que a gente se mantenha conectados, mesmo que o nosso relacionamento como casal tenha acabado. Eu quero ter um vínculo com você. Eu quero que o amor flua entre a gente. Então, como é que a gente pode fazer isso? A comunicação não violenta, ela convida muito é uma colaboração, o propósito da comunicação não violenta, né? Não é assim, você tem que ser mais calma. Uma vez meu ex falou isso pra mim. Eu quero que você seja mais estável. Eu falei, benzinho, desculpa, impossível, também gostaria. Não vai rolar assim, tão rapidamente, sabe? Não tem como eu fazer isso pra você. Mas o que ele precisa é de estabilidade, de previsibilidade. Então, se ele tivesse falado pra mim assim, eu tô sofrendo e eu tô angustiado e eu tô tendo uma crise de raiva, porque o que eu preciso é de estabilidade na minha vida. Você acha que você encontra alguma maneira de me dar mais estabilidade? Se ele fala sobre isso, ele me convida a encontrar uma solução junto com ele. Algo que seja bom pra mim e pra ele. A gente tá construindo algo. Essa comunicação cria pontes, né? Não cria muros. Então, eu gosto muito
muito, eu estudo muito, Marshall, eu gosto muito de comunicação não violenta, eu estudo bastante. E eu comecei a perceber, assim, gritantemente diferença nas minhas relações. Eu até acho que o fato de eu conseguir mudar pro Brasil, porque eu morei 11 anos na Austrália, faz 2 anos que eu mudei pro Brasil. E eu acredito que eu só consegui mudar pro Brasil pra perto da minha família, pra de volta pra esse contexto, porque mudar pro Brasil foi muito profundo nesse sentido de que depois de 11 anos fora, quando você volta, quando eu voltei, existia muito assim, nossa, quem sou eu nessa família? Porque eles já tinham uma nova dinâmica, porque 11 anos se passaram, né? Os meus pais eram muito mais velhos, meu irmão era um adulto, tinham outros acordos ali, e de repente eu cheguei, só que o meu modelo estava completamente desatualizado, porque eu era uma nova pessoa, eles eram novas pessoas, e a minha referência era de quem eu era antes, mas nem eu era o que eu era, e nem aquele esquemão existia mais. Então foi um momento de muito assim, nossa, onde que eu tô aqui? E eu lidei com muito essa coisa assim, ai, mas eu não sei se eu pertenço, mas eu pertenço, eu sou parte, mas eu não sou parte, porque eu tinha ficado 11 anos fora, né? Eu me tornei adulta. Na minha visão, assim, eu me tornei adulta na Austrália, porque eu fui com 23, eu sinto que, assim, minha primeira casa, primeira viagem, uma primeira viagem tava aqui, né, mas sonhos pra Europa, enfim, tudo que eu conquistei de adulto, carreira, não sei o que eu conquistei lá, e aí eu voltei. E aí eu tive muito isso, e eu sinto que eu consegui voltar e consegui estabelecer uma relação muito boa com eles, porque eu também vim muito com essa autorresponsabilidade, sabe? Então tiveram momentos em que coisas aconteceram que eu me senti deslocada e que eu fui capaz de falar assim, cara, o que a pessoa fez foi isso, mas como eu me senti foi assim, sabe? E foi muito louco, porque teve uma briga com alguém da minha família que eu me senti assim, nossa, eu não pertenço mesmo, essa casa não é minha, eu devia mesmo voltar pra Austrália. Tipo, nossa, veio tudo, sabe? Aquela carga inconsciente, assim. E aí, passou um tempo, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu comecei a pensar, cara, Fê, a pessoa falou o que ela falou. Isso tudo que você não pertence, que você tá botando palavras, sabe o famoso palavras na boca da pessoa? Tipo, ela não falou que você não pertence, que a casa não é tua, que ela quer mais é que você volte pra Austrália. Nunca ninguém disse isso. As pessoas querem que você fique aqui. E eu comecei a falar, nossa, tudo fui eu que preenchi essa conversa, né? E aí eu consegui chegar pra pessoa e falar, cara, vamos parar com isso, sabe? E a pessoa tava assim, eu não entendi por que você teve aquela reação. Quantas vezes você não tem na sua vida? A pessoa fala, não entendi por que você teve essa reação, eu só falei, só perguntei se você podia ir lá pra sala um pouquinho, sabe? E aí você não quer que não, eu não falei nada disso. Eu falei isso pra ele, e aí ele falou isso pra mim, e aí eu falei assim, mas na verdade é porque como eu acho que tem isso que vem desde o passado, porque aconteceu aquela situação em que eu senti isso, e eu trouxe tudo isso de volta. Ele, nossa, não podia nem imaginar, claro que não, eu te amo, né? Entendeu? E a gente criou uma ponte ali. Mas porque eu sabia já esse modelo de calma, sabe? Tipo, o que aconteceu é diferente do que eu interpretei. Ter essa consciência me ajudou muito. E ter essa responsabilidade de falar, cara, eu me senti assim. Isso aconteceu? Isso eu me senti assim. Porque se você chega pra pessoa e fala assim, você fez, eu me senti assim, a pessoa já fica na defensiva, porque você já tá acusando. Ela já tem que se defender de algo. Do que quando você chega e fala assim, cara, isso aconteceu e eu me senti assim. E a pessoa fala, cara, você se sentiu assim. E aí no fim dessa amizade, do caso da minha amiga, aconteceu isso. Ela foi lá conversar e ela falou, e aí no fim ele falou, pô, desculpa, que eu, nossa, parecia que estava sendo diferente. E não tava vendo isso, foi mal. E aí criou-se a ponte de novo, sabe? E é complicado isso, porque você tem que ser meio vulnerável, né? Você tem que falar assim, cara, eu tô tentando ser forte, mas eu não tô muito forte. Eu tô disfarçando aqui, né? Porque a gente tem essa coisa de, mas é dó, sabe? Quero mais a distância, não quer nada. No fim, você quer ficar bem, né? É isso. Então, assim, os ruídos da comunicação, eles vêm muito disso. Vem da gente julgar, da gente achar que o outro, ele é capaz de fazer a gente sentir alguma coisa, e muitas vezes não se responsabilizar pelas nossas emoções, sabe? Essa emoção é minha, deixa eu olhar pra ela aqui e deixa eu aprender a comunicar de uma maneira em que eu não traga violência, porque a violência distancia. Então, volta pra aquela coisa da curiosidade, né? Eu senti, isso aconteceu e eu senti isso. Foi o que você quis passar? É o que você quer? Porque o que eu gostaria é que a gente criasse uma relação assim assada. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você, que você possa fazer por mim, e a gente vai construindo. Mas eu gosto muito, pra terminar o vídeo, a frase que eu recomendo que você carregue e que me ajuda demais é: isso aconteceu e eu me senti assim. Foi assim pra você?
Isso já abre a conversa, sabe? Eu sei que talvez você não queira que eu me sentisse assim, mas é como eu tô me sentindo. A partir daí, a gente constrói algo. É isso. A comunicação, nossa, vai ter que rolar uma vulnerabilidade aí. Se expor um pouquinho, né? Porque senão você vai deixar... Se você não expõe, se você não conta o que tá realmente pegando, você não pode culpar outra pessoa de preencher com a argamassa dela, né? Ela tá interpretando aquilo de acordo com os olhos dela. Tem uma frase que eu amo, que é: se você tivesse nascido onde eu nasci e vivido o que eu vivi, você seria como eu. E é muito isso, né? Tipo, a pessoa vai interpretar o que ela interpretou porque ela é ela. Não tem como ela interpretar de outro jeito. Entendeu? Não tem como ela falar: tava aqui pensando em tudo isso que você é, e aí juntando as peças eu percebi que você tem esse padrão. Não tem ninguém que faz isso, gente. Impossível. A gente mal dá conta das nossas coisas, né? Então, fica essa prática da comunicação e percebe esses ruídos aí. E o quanto que você mesmo não tá se responsabilizando pelas suas emoções, sabe? Volta pra aquela frase que a gente já compartilhou aqui, né? Sabe esse problema aí que você tem na vida? Você faz parte dele. Faz assim. Sobre o que você vai falar hoje? Do que você vai falar hoje? A gente fingindo que tá espontânea. Calma, deixa eu começar. Fê, do que você vai falar hoje? Até a Dani tá doce, né? Vai. Eu sou doce. Eu sou doce pra caralho. Doce pra caralho, mano. Mano. Me respeita. A Dani é minha amiga Mano. Não tinha ouvido amiga Mano antes. É, gente, eu sou... Ela é das quebradas. Mentira, é nada.